Olá, turminha do quarto ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Foi muito bacana a nossa aulinha que nós tivemos, onde nós se conhecemos. E eu espero vocês nas próximas, beleza? Hoje, na nossa aula, na nossa segunda videoaula, nós vamos revisar uma nova operação fundamental da matemática que nós conhecemos aí como multiplicação. Então, na nossa aula anterior, nós falamos aí sobre a adição e subtração. Nós vimos em quais situações nós utilizamos essas duas operações e hoje nós vamos ver então sobre a multiplicação e vamos entender em quais situações que nós vamos utilizá-la. Então, eu espero que você esteja num lugar bem confortável para que você possa aprender melhor esse nosso conteúdo. Vamos lá então, galerinha? Então vamos lá. Olha só, quando que nós vamos utilizar a multiplicação? Claro que você tem que ter em mente que para saber multiplicar, você precisa da tabuada da multiplicação. Então é importante que você sempre esteja estudando a nossa tabuada do 1 até o 10. Tio Bruno, mas eu sei a tabuada. Mas quando é que nós vamos utilizar a multiplicação? Quarto ano, a multiplicação, ela é uma operação utilizada para simplificar a adição de parcelas iguais. Na última aula, nós vimos sobre adição. Nós vimos que as parcelas são os números, né, que estão sendo somados. Aqui na multiplicação, nós vamos utilizar essa operação quando eu tenho uma adição de uma mesma parcela, ou seja, de um número igual. Vamos ver aqui? Olha só, eu tenho um desenho e tem uma pergunta. Quantas flores temos ao total? Percebam que nós temos 5 vasos e nesses 5 vasos nós temos 3 flores em cada um. Para resolver esse probleminha, nós temos duas formas de apresentar essa resolução que o tio Bruno vai apresentar para vocês agora. Para resolver esse probleminha, nós podemos fazer de duas formas. Nós podemos fazer pelo método adição ou pelo método da multiplicação. Como assim pelo método da adição, tio Bruno? Pensem aqui comigo, quarto ano. Nós temos 5 vasos. Em cada vaso, nós temos 3 flores. Então, se nós temos 3 flores, nós temos o seguinte. Eu tenho 3 flores aqui, neste vaso. 3 flores neste outro vaso. 3 flores no terceiro vaso. 3 flores no quarto vaso e 3 flores no quinto vaso. Se for pela adição, como é que ficaria? Ficaria 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Isso daqui igual a quê? Vamos somar? 3 mais 3, 6. Mais 3, 9. Mais 3, 12. Mais 3, 15. Então, nós temos um total de 15 flores. Agora, pensem aqui comigo. Vejam que nós temos uma adição, representado aqui pelo sinalzinho de mais, e esses números que estão sendo somados são chamados de parcelas. Vejam comigo que os números que estão sendo somados são iguais. Então, nós temos uma adição de parcelas iguais. Quando isso acontece, quarto ano, nós podemos simplificar essa nossa continha por meio da multiplicação. Tio Bruno, mas como que vai ficar por meio da multiplicação? Pense aqui comigo. Qual é o número que está sendo somado várias vezes? É o 3. Então, pela multiplicação, vai ficar da seguinte forma. O 3 é a parcela igual, ou seja, é o número que nós estamos somando várias vezes, multiplicado, e na multiplicação nós vamos utilizar o sinalzinho de vezes, que parece aqui o nosso x, pela quantidade de vezes que ele está sendo somado. Vamos contar quantas vezes o 3 foi somado? 1, 2, 3, 4, 5. É a mesma coisa do que a gente olhar aqui em cima e ver que são 5 vasos. Então, no caso, ficaria 3 vezes 5. E 3 vezes 5, lá na tabuada, eu sei que vocês já sabem, que vocês aprenderam aí com o tio Ney, 3 vezes 5 é igual a 15. Então, nós temos aqui também um total de 15 flores. Vamos ver mais um exemplo? Olha só, cada aranha tem 8 pernas. Quantas pernas existem ao todo? Então, a primeira aranha tem 8 pernas, a segunda 8 pernas e assim vai.
Pela adição, ficaria como? Ficaria 8 da primeira aranha, mais 8 da segunda aranha, mais 8 da terceira, mais 8 da quarta e mais 8 da quinta. Isso daqui tudo pela adição ficaria como? 8 mais 8, 16, mais 8, 24, mais 8, 32 e mais 8, 40. Belezinha. Porém, nós vamos ver aqui que essa adição é de um mesmo número, ou seja, de parcelas iguais. Quando isso acontece, nós podemos fazer pela multiplicação. E aí nós vamos pensar assim, mas como é que vai ficar essa multiplicação, tio Bruno? Cada aranha tem 8 pernas. Então, qual é o número que está sendo somado várias vezes? É o 8. Então, vamos colocar aqui 8 multiplicado vezes a quantidade de vezes que a gente somou o 8. Nós somamos o 8 5 vezes, por que eram 5? Porque eram 5 aranhas. Então, 8 vezes 5, lá na tabuadinha, nós sabemos que isso daqui é igual a 40. Então, são 40 patinhas, né? 40 perninhas dessas aranhas ao todo. Mais um exemplo? Vejam só, nós temos aqui um buquê de flores. Cada buquê tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 flores. Então, esse buquê tem 6, esse tem 6 e esse também tem 6. Pela adição, ficaria como? 6 do primeiro buquê, mais 6 do segundo buquê, mais 6 do terceiro buquê. Isso aqui daria um total de 6 mais 6, 12, mais 6, 18. Então, são 18 flores. Mas pela multiplicação, vamos pensar aqui, olha só. Quantas vezes nós somamos o número 6? 3 vezes. Então, a multiplicação ficaria da seguinte forma. Qual é o número que está sendo somado? É o 6. Quantas vezes ele foi somado? 3 vezes. Então, a gente vai colocar aí 6 vezes 3, ou 3 vezes 6, tá? A ordem não vai alterar o nosso resultado, que nós vamos ver lá no finalzinho do primeiro bimestre. Logo, 6 vezes 3, nós sabemos aí na nossa tabuadinha que também dá 18. Então, a multiplicação, gravem, que o tio Bruno vai falar, ela é a operação utilizada para simplificar uma adição de parcelas iguais. Quando o tio Bruno fala adição, juntar parcelas são números iguais, certinho? Vamos agora fazer probleminhas. Então, é o momento que você vai pausar o vídeo, fazer a resolução no seu caderno e aí você vai acompanhar se está certo ou errado. Belezinha? Vamos lá então, todos apostos? Primeira situação. Joaninha colheu 3 dúzias de laranja em sua fazenda. Quantas laranjas Joaninha colheu? Primeira coisinha que vocês têm que lembrar é quantas laranjas tem em uma dúzia. Porque se nós temos 3 dúzias, nós temos que somar o valor de uma dúzia, mais o valor de outra dúzia, mais o valor da terceira dúzia. Vamos lembrar que uma dúzia tem 12. Então, se são 3 dúzias, nós podemos fazer 12 mais 12 mais 12, ou, como nós temos aqui uma adição de parcelas iguais, nós podemos fazer 12 vezes 3. Por que 12 vezes 3? Porque 12 é a quantidade que tem em uma dúzia. E 3 foi a quantidade que Joaninha colheu. Então, vamos fazer aqui, ó, 12 vezes 3. Será que você acertou este probleminha? Pause o vídeo e acompanhe agora a resolução. Lembrando que quando nós vamos fazer uma continha de multiplicação, nós começamos aqui ó, com a unidade. Então, nós vamos fazer primeiro 3 vezes 2. 3 vezes 2, lá na tabuada, nós sabemos que é 6. São 6 unidades. Belezinha? Agora, nós vamos multiplicar as nossas dezenas. 3 vezes 1, 3. Então, ao total, Joaninha colheu 36 laranjas. Belezinha? Você acertou? Fico muito feliz. Vamos para o próximo desafio? Situação 2. Pedrinho colheu 2 dezenas de maçãs no período da manhã e 5 dezenas no período da tarde. Quantas maçãs Pedrinho colheu? Pause o vídeo, faça a resolução e quando tiver terminado, volte a assistir. Beleza? Vamos lá então? 2 dezenas, nós temos que lembrar que uma dezena equivale a 10.
Duas dezenas, então, seria 10 mais 10 ou 10 vezes 2. Então, vamos colocar aqui o que ele colheu de manhã, que foi 10 vezes 2, duas dezenas. Então, 2 vezes 0, todo número multiplicado por 0 é igual a 0. E 2 vezes 1, 2. Então, no período da manhã, ele colheu 20 maçãs. No período da tarde, ele colheu 5 dezenas. Nós sabemos que uma dezena equivale a 10. Então, seria 10 mais 10 mais 10 mais 10 e mais 10. Como nós temos uma adição do número 10 5 vezes, então nós vamos fazer aqui, olha só, 10 vezes 5. Começando primeiro com as unidades, 5 vezes 0 vai dar 0 e 5 vezes 1 vai dar 5. Então, ele colheu 20 maçãs no período da manhã, 50 maçãs no período da tarde. Como nós queremos saber quanto que ele colheu ao total, nós temos que somar esses dois valores. Então, nós vamos pegar o 20 da manhã mais os 50 da tarde. E nós vamos ter aqui, olha só, 0 mais 0 dá 0, 2 mais 5, 7. Então, Pedrinho colheu 70 maçãs neste dia. Situação 3, para a gente encerrar nossos probleminhas. Marcelo comprou 8 estojos de lápis de cor. Quantos lápis de cor Marcelo comprou? Então, agora vamos pensar o seguinte. Cada estojo vem quantos lápis de cor? Vem 12. Então, se ele comprou 8, nós podemos fazer aí 12, mais 12, mais 12, 8 vezes. Ou, como nós estamos diante de uma adição de parcelas iguais, nós podemos fazer 12 vezes 8. 12 é a quantidade de lápis de cor que tem em um estojo e 8 é a quantidade de estojos que Marcelo comprou. Então, pause o vídeo, faça a resolução e volte a assistir quando você terminar. Beleza? Vamos lá, então? 12 é a quantidade de lápis de cor que tem em cada estojo, vezes 8, que é a quantidade de estojo que Marcelo comprou. Vamos começar, então, aqui primeiro com as unidades. 8 vezes 2... Lá na tabuada nós sabemos que dá 16. Tio Bruno, mas espera aí, 16 unidades, eu posso colocar esse 16 aqui? Lembre que não. Quando isso acontece, quarto ano, nós vamos fazer o seguinte, 16 unidades é a mesma coisa do que uma dezena e 6 unidades. Como que a gente vai fazer aqui então? Nós sabemos que a dezena, ela fica junto com a dezena e a unidade fica com a unidade. Então, 16 unidades a gente troca uma dezena, 6 unidades. O 6 ele desce, ele fica aqui nas unidades, e o 1 sobe, que ele vai ficar junto com as dezenas. 8 vezes 1 dá 8. Mais uma dezena que a gente subiu, dá 9. Então, ao total, Marcelo comprou 96 lápis de cor. Belezinha? Agora um desafio para vocês, como o tio Bruno falou desde o início da nossa aula, para entendermos a multiplicação, nós temos que ter aí na ponta da língua a nossa tabuada. Então, em seu caderno, você vai confeccionar a tabuada do 1 ao 5, tá bom? Então, aqui o tio Bruno colocou um modelinho que você pode fazer no seu caderno, começando 1 vezes 1, 1, 1 vezes 2, 2, e assim vai até aqui, ó, 1 vezes 10. Chegou aqui, vai para a tabuada do 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. E assim vai. Beleza? Quando você confeccionar a tabuada no seu caderno, mande foto lá para o tio Bruno. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e tenham relembrado aí da nossa querida multiplicação. Um grande abraço, até a próxima. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.